Mesmo que você saiba que a comparação com os outros não te beneficia, é quase que impossível você não se comparar com os outros. Quando você percebe, lá está você se comparando. Com um vizinho que comprou um carro novo, com um amigo, um parente que conseguiu uma posição na profissão melhor do que a sua, um salário melhor que o seu, uma resposta de vida, ou profissional ou pessoal, que você entende que é melhor que a que você está. Geralmente as mulheres se comparam em termos de beleza. Alguém que está mais bonita, uma outra mulher que está mais magra ou mais robusta nas áreas em que você gostaria de estar. É quase que impossível não ter um pensamento desse, não passar uma ideia de comparação com alguém. Mas mais importante do que se comparar ou não é o significado que você dá para essa comparação. Se você já acompanha o meu canal, você já sabe que eu já falei sobre comparação em outro vídeo. Se você ainda não assistiu, depois desse, dá uma olhada lá nesse vídeo, porque nos comparamos com os outros. E nesse vídeo eu explico por que nós fazemos essa comparação. Por isso eu estou colocando para você, agora nesse vídeo, que o mais importante é o significado. Por quê? Se você faz uma comparação com outras pessoas e isso te serve de motivação, de uma análise sobre o seu desempenho, sobre como você está administrando a sua vida, e principalmente se sinaliza para você o que você pode aprimorar, melhorar e obter mais resultados positivos, essa comparação é positiva, vai te favorecer, vai te beneficiar. Mas se você faz uma comparação com os outros e se sente diminuída, se você se sente inferior às outras pessoas, isso não é bom. Mas neste vídeo, especificamente, o que eu quero trazer para você é a comparação que você faz com você se comparando com você mesma, com você mesmo, mas de forma negativa. Você já ouviu em muitos outros vídeos, inclusive nesse vídeo que eu fiz há uns anos atrás, que a única pessoa que você deve se comparar é com você mesma, com você mesmo. Mas o que ainda não foi passado, talvez você já tenha visto em algum lugar, mas não falei nesse vídeo e não costumo ver, é quando você faz uma comparação de você mesmo ou de você mesma com você do passado, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, e principalmente as mulheres na sua aparência. As mulheres têm muito esse problema com relação à idade. Uma mulher de 40 se vendo como era com 20. Uma mulher de 50 se vendo como era com 25. E você dá um significado negativo para isso. Você se vê de forma negativa. Você não se agrada da pessoa que você é hoje. Nessa comparação, você acaba se inferiorizando. E não é porque você se comparou com o outro. É porque você se comparou com você mesmo, com você mesma, ontem ou há anos atrás. Geralmente, as mulheres fazem essa comparação com relação à idade e beleza. Algumas mulheres também fazem essa comparação com relação à sua vida profissional, mas mais os homens é que costumam fazer essa comparação com o eu profissional dele. Se ele já teve um sucesso em sua carreira profissional ou em um momento no passado dele, ele ganhava mais, estava profissionalmente mais bem colocado,
e no momento atual ele se vê com menos poder aquisitivo, num cargo profissional inferior ao que ele estava antes. Então, como é que fica essa história de você só se comparar com você mesmo, com você mesma ontem, mas ontem você estava melhor do que você está hoje? O que você pode fazer? Quando essa comparação é percebida de forma negativa, ela é prejudicial, gera pensamentos negativos, sentimentos de inferioridade e inadequação, e pode gerar insegurança, ansiedade e depressão. Eu falei que isso geralmente acontece com pessoas que se comparam quando elas eram mais novas, ou pessoas que se comparam estando em um momento atual profissionalmente não tão bem como quando elas eram mais jovens. E é muito comum, principalmente nos dois casos, essas consequências que a gente falou, o que essa comparação negativa gera de insegurança, ansiedade e depressão é delicado, pode ser perigoso, porque mina de você a sua alegria de viver. Faz com que você desconsidere tudo que você conquistou ao longo da sua vida. E se for uma situação em que você está mais velho, mais velha, ou se perceba mais velho ou mais velha, porque hoje em dia a gente tem acontecido um fenômeno que eu particularmente fico muito feliz de estar vivendo esse momento, em que pessoas com 50, 60 anos, ou até mais, têm se redescoberto em outras áreas, em outras atividades. Muitas pessoas já aposentadas e se aventuram em outras atividades. Então, se sentir mais velha ou mais velho tem mais a ver com a ideia que você tem aqui na sua mente a respeito de você mesmo. Eu já ouvi pessoas de 30 e poucos anos se considerando velhas. Eu até brinco que elas arrasam comigo. Né? Se uma pessoa de 30 e poucos anos se sente velha, eu com quase 60, né, estaria muito complicada essa situação. Então depende muito, de novo, daquela coisa do significado que você dá. Mas quando você começa a perceber pensamentos negativos no sentido de se sentir mal, no momento presente você não está tão bem como você estava há tempos atrás, você corre o risco de desenvolver ansiedade e depressão. E se você acompanha aqui o canal, você sabe o quanto esses sintomas ansiosos e depressivos podem ser prejudiciais para a sua saúde mental e emocional, para o seu estado emocional, para o seu equilíbrio emocional. Então, uma vez que você se percebe nessa situação, se você percebe que você tem se comparado com você mesma, com você mesmo no passado, e você tem percebido pensamentos negativos a respeito de você mesmo, aqueles pensamentos, né, de que eu não sou bom o bastante, eu não fui bom, não fui boa o bastante, como eu me deixei chegar a essa situação, como eu fiquei assim tão feia, não sei quais os pensamentos que você pode ter percebido negativamente a respeito de você mesmo. Mas quando isso acontece, é importante que você tome uma atitude, é importante que você faça alguma coisa. Eu venho falando aqui com você no canal, não existe uma pílula, não existe uma palavra mágica que faça com que você se sinta bem. A sua participação é primordial nesse processo, num processo de produção de bem-estar, de elevar a sua autoestima. Então, se você se encontra nessa situação, você vai precisar fazer alguma coisa para melhorar o seu humor, para melhorar, para elevar a sua autoestima, porque você pode estar se deixando sugar pela areia movediça, como eu brinco aqui com vocês. Como eu brinco não, como eu tento fazer assim uma comparação para que você perceba
que em alguns momentos você precisa ter cuidado com você. Pode ser que não tenha alguém que cuide, né? A gente já falou aqui no vídeo quem cuida de você, acho que é esse o título, mas eu vou deixar o link na descrição, como eu sempre deixo. Também vou deixar o link do Porque Nos Comparamos com os Outros. Mas se você se percebe nesse estado, pode ser que você tenha se sentido desanimada, desanimado, inseguro, com pouca confiança em si mesmo, em si mesma, e você não estava percebendo o porquê. E agora você pode ter pensado, sim, eu tenho feito isso, eu me olho no espelho e não estou satisfeito com o que eu estou vendo. E é importante que você busque isso. É importante que você possa se olhar no espelho e gostar do que você está vendo. Mas como você consegue isso? Para evitar comparações prejudiciais, onde você se vê de forma negativa, é importante que você considere o momento que você está vivendo hoje, a pessoa que você é hoje e o que você tem hoje. Para isso, você vai precisar se esforçar para identificar quando o impulso de se comparar acontece. Isso vai te ajudar a identificar pensamentos negativos. E se você acompanha o canal, você sabe que um pensamento negativo precisa ser enfrentado com um pensamento mais afirmativo. Eu vou deixar na descrição também vídeos, se você ainda não viu, sobre isso. É importante que você entenda que ninguém é igual a ninguém. Você é única, você é único. Você precisa considerar o seu contexto histórico, o que te levou até aqui, como você está agora. Incluído nisso, você precisa se permitir observar possíveis falhas. Como já foi dito aqui em outro canal, se tem alguma coisa em você que você não gosta, dependendo do que seja, você tem a oportunidade de aperfeiçoar isso. Então, seja esteticamente ou profissionalmente, se você se permite ser sincero de forma positiva, não se depreciando, isso provavelmente você já está fazendo. Você pode ver onde você pode ter falhado e corrigir essa falha, esse erro. E se for esteticamente também, o cabelo que você não está muito satisfeito, hoje em dia tem gente fazendo implante, né? Eu aliso o meu, tem gente que não concorda, mas isso é muito pessoal. Dependendo do que seja, você pode mudar para uma forma que seja do seu agrado. Agir de uma maneira que seja do seu agrado, fazer as suas vontades e não o que você acredita que os outros estejam esperando. Observe se você não tem uma necessidade excessiva de aprovação, se você não agiu nesse seu histórico pessoal, tentando atender às necessidades dos outros, se preocupando demais em agradar os outros. E por fim, se lembre, é importante que você goste do que você vê no espelho. Então faça essa análise positiva a respeito do que te trouxe até o que você é hoje, profissionalmente, esteticamente, o que está te incomodando, o que nessa comparação com o seu eu do passado não está te deixando ser feliz. E observe o que você pode fazer hoje, considerando o que você é hoje, o que você tem hoje, para que você possa ser mais feliz, gostar do que você vê no espelho, como eu sempre falo aqui para vocês, de uma forma realista e positiva. Ninguém vai poder voltar ao passado. É lógico que a força, a vitalidade que a gente tem com 20, 25 anos é uma, e que talvez a gente não tenha hoje. Porque, como eu falei, existe esse fenômeno em que as pessoas mais velhas estão se renovando, entendendo que ainda dá para viver com qualidade de vida mais anos. Então, observe se você não está perdendo o bonde da história, como eu falo aqui, né?
se você não está se deixando envolver por uma percepção muito negativa de você mesmo, de você mesma, e pode estar jogando fora uma possibilidade de viver ainda anos talvez mais incríveis do que você viveu antes, porque você está presa no seu eu do passado, que na sua percepção foi bem melhor do que você está hoje. Tente recomeçar com o que você tem hoje de forma positiva e realista. Não dá para você permanecer sofrendo por um fantasma, uma assombração do passado. Faça hoje o seu futuro, o seu presente e o seu futuro tão significativo ou melhor do que você já foi antes. O passado não pode existir para te atormentar. O passado existe para te dar estrutura. Você aprendeu com toda a sua história. Daqui para frente você vai fazer uma história diferente. Mas é como eu sempre falo, depende da sua atuação. Existem coisas que ninguém pode fazer por você. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe a sua curtida, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Fica bem, se cuida e a gente se vê no próximo vídeo.